Fênix maravilhosa, seja muito bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. E hoje o tema do nosso vídeo é 5 comportamentos nocivos que prejudicam e destroem qualquer relacionamento. Isso mesmo, se você está dentro de um relacionamento ou pretende entrar dentro de um relacionamento amoroso, fica muito atento a esse vídeo para você entender quais são esses comportamentos nocivos que podem prejudicar o teu relacionamento, ok? Mas antes de dar continuidade, já vou pedir para você que se inscreva no canal se ainda não é inscrita, ativa o sininho das notificações, deixa seu comentário aqui sempre que você achar alguma coisa que você concorda ou que você discorda, pode deixar a tua opinião, deixar seu comentário, dá o like no vídeo e compartilha para mais pessoas, tá certo? Para que esse conteúdo alcance mais mulheres, porque o nosso propósito aqui é alertar, é levar conhecimento para o máximo de mulher possível, ok? Primeiro, comportamento nocivo que destrói qualquer relacionamento. Vamos lá, o primeiro comportamento é controle excessivo. Você é daquelas que gosta de controlar para onde seu marido vai, o que ele está fazendo, com quem que ele está, que horas que ele vai chegar, fica o tempo inteiro mandando mensagem no celular, controla o que ele come, controla o que ele bebe, controla o que ele veste, controla o que ele gasta, controla o que ele faz, o que ele não faz. Você é do tipo dessa mulher? Existe uma pegadinha nesse controle excessivo. Quando a gente está nessa energia de controlar tudo, é porque a gente tem um medo muito grande de algumas situações. A gente pode ter medo da rejeição, a gente pode ter medo de ser abandonada, a gente pode ter medo de ser traída. E isso tudo é informação que está dentro de nós, que não necessariamente diz respeito ao nosso marido, ao nosso cônjuge, ao nosso companheiro. São informações que estão dentro de nós que a gente precisa resolvê-las e não expor dentro dessa relação. O controle excessivo leva a mulher, quando se trata da mulher, porque aqui esse canal a gente trata sobre relacionamento voltado para mulheres. Então, quando se trata de mulher, a mulher tende a ocupar esse lugar de controladora na vida do homem. Primeiro ponto é, quando a gente tá nesse lugar de controladora e a gente quer controlar tudo o que esse homem faz, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, para onde ele vai, para onde ele deixa de ir, com quem ele anda, o que ele come, o que ele bebe, com que ele gasta o dinheiro dele, tudo isso que a gente quer controlar excessivamente, a gente tá vivendo um arquétipo que não é legal dentro do relacionamento, que é o arquétipo da mãe. Inconscientemente falando, a gente vai falar agora de inconsciente. Quando eu tô no lugar de mãe do meu marido, o meu inconsciente tá conversando com o inconsciente dele. O inconsciente dele percebeu que eu estou no lugar de mãe. Então me leu como mãe. Qual é a primeira coisa que acaba nessa relação? A libido. Filho não sente desejo sexual pela mãe. Filho não sente tesão pela mãe. Então, filho não tem libido pela mãe. Então, quando a gente está nesse lugar de controle excessivo com o nosso parceiro, a gente está nesse lugar de mãe, porque mãe é que quer saber o que é que o filho faz, onde é que vai, o que é que faz, é super proteger o filho, é educar, é controlar, é ensinar. Esse é o papel da mãe. Quando a gente entra nesse papel, a gente está exercendo um papel de mãe desse homem. Que esse homem não precisa de uma mãe, porque ele já tem uma, ele já veio, ele já nasceu, ele já veio pronto para você, pronto no bom sentido, né? Ele já tá aí, já teve uma mãe para colocá-lo no mundo, para educá-lo, para orientá-lo, para protegê-lo quando foi necessário. E agora, no teu casamento, no teu relacionamento, ele não vai precisar de uma mãe, ele precisa de uma esposa, ele precisa de uma mulher. E o controle excessivo vai estragar o teu relacionamento, porque inconscientemente o teu desejo vai diminuir por ele, o desejo dele vai diminuir por você, essa relação vai ficar vai criar uma lacuna muito grande, vai ter um espaço muito grande entre vocês, vai ter um distanciamento muito grande e esse distanciamento pode acontecer muitas outras coisas, pode acontecer muitas outras dinâmicas, tá? Dentro desse distanciamento que é provocado pelo controle excessivo. Lembra
Você não tem controle sobre o outro. A responsabilidade do outro é do outro. O que ele faz ou deixa de fazer é de responsabilidade dele. Ele precisa entender que tudo que ele faz, né, para toda ação existe uma reação. Tudo que ele faz vai ter uma reação. Isso é uma regra para todo mundo. Você não tem controle sobre a vida do outro. De repente você pode dizer, se eu não falar, se eu não controlar, se eu não fizer isso, ele não vai fazer, ou ele vai fazer de outro jeito, ou ele pode me trair, ou ele pode me deixar, ou ele pode... Sabe? É como se você estivesse controlando um filho mesmo. Então, te abre mão desse controle, solta isso. Controla a você, os seus instintos, a sua vida, o que lhe é viável controlar dentro de você. Você não tem a capacidade de controlar o outro. Então esse controle excessivo, ele vai muito distanciando cada vez mais esse relacionamento, esse casamento. E aí, com essa distância, muita coisa ruim pode acontecer dentro dessa relação. Segundo comportamento que destrói os relacionamentos. Bom, esse segundo comportamento é o vitimismo. Principalmente para nós mulheres, nós temos a tendência a ficar no lugar de vítima e colocar tudo que acontece na relação de ruim, colocar a culpa no outro, né? Colocar a culpa no parceiro, no marido, no namorado, no companheiro, o que seja. A gente tira a nossa responsabilidade dentro da relação e fala, que eu sou infeliz é por causa dele, que eu não faço isso por causa dele, que se isso aconteceu dentro da relação, a culpa é dele. Que se ele não tivesse feito isso, isso não teria acontecido. Cada um de nós, dentro de uma relação, cada um tem uma participação. É 50% de cada. A responsabilidade de dar certo é 50% de cada. A responsabilidade dos erros é 50% de cada. A responsabilidade dos acertos, a responsabilidade da construção desse relacionamento, da nutrição desse relacionamento, para manter esse relacionamento. Então, tudo é dividido meio a meio dentro de uma relação, tá? Cada um fica com uma parte, cada um tem uma parte, 50% de um, 50% de outro. Então, quando a gente coloca a culpa só no outro, é como se a gente dissesse, não, eu não tenho responsabilidade nenhuma dentro dessa relação, só ele que tem responsabilidade aqui. Então, ele que tem que resolver tudo, se der certo foi ele, se der errado foi ele, eu não tenho nada a ver, eu sou a vítima aqui, eu recebo tudo e sou a coitadinha dessa relação. Não, por mais que esse cara pode ter feito uma coisa muito macabra, que te machucou muito, que te magoou muito, em algum momento houve uma responsabilidade sua que permitiu chegar a esse estágio, entende? Não é só o outro que é culpado. Tudo que acontece dentro do relacionamento é culpa dos dois. Culpa não, é responsabilidade dos dois. Não existe vítima. Por mais que seja um relacionamento abusivo, que aqui a gente sabe que relacionamento abusivo é um relacionamento que deve acabar pra ontem. Teve um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, aqui a gente não defende isso. Eu não defendo que você tenha que viver um relacionamento abusivo ou tóxico na sua vida. Pra mim, passou dos limites, precisa ser encerrado. Mas se foi o caso de uma mulher que viveu dentro de um relacionamento abusivo, e eu já vivi isso, sei como é, passei quase 10 anos dentro de um relacionamento abusivo e tóxico, onde eu também era abusiva e tóxica, eu entendi, depois que eu terminei essa relação, que eu vivia muito na vítima, mas depois que eu terminei, que eu fui analisar quais os erros, quais os acertos, eu vi que eu também tinha a minha parcela. Primeiro que alguns indícios foi me dado desde o início daquele relacionamento e eu fiz vista grossa para aquilo e eu escolhi ficar com aquele cara. Eu escolhi dividir a minha vida com aquela pessoa. Então, foi uma escolha minha. Eu escolhi, mesmo não sabendo que aconteceria depois, mas foi uma responsabilidade minha também, porque eu abri a minha vida para aquela pessoa. Então, por mais que o outro tenha ferido a gente, tenha magoado, tenha traído, tenha enganado, não sei, qualquer que seja a situação, a responsabilidade é dos dois. Tá?
tá? Não é só de um. Então o vitimismo vai sim destruir cada vez mais essa relação, porque um vai ficar sobrecarregado, o outro vai ficar ali de vítima, aí vai ter o monstro da relação, o culpado da relação e vai ter só a vítima. E a gente sabe que não é assim. A única criatura que é vítima, né, vítima entre aspas, é uma criança que não sabe o que faz, que precisa da orientação dos pais. Mas nós adultos não somos vítimas em nenhuma circunstância, ok? Terceiro comportamento que destrói qualquer relacionamento. Bom, esse terceiro comportamento você precisa muito se atentar, que é a impulsividade nas palavras quando se está discutindo na relação. Presta bastante atenção nisso. Se você nunca se atentou, eu quero só que você se coloque no lugar do outro. Tipo, quando você tá numa discussão calorosa, né, tá com muita raiva, tá querendo esganar o outro, aí você abre a boca e fala um monte de coisa que magoa o outro, se coloca no lugar do outro. E se fosse ao contrário? Né? Se fosse ao contrário. Se fosse ele fazendo com você, né? Como que você receberia isso? Cada palavra que a gente fala para o outro, a gente tem que saber o impacto que essa palavra vai causar na vida do outro, sim, é de responsabilidade nossa. Quando a gente abre a boca para falar alguma palavra que vai ferir o outro, que ultrapassa os limites dele, que fere os princípios dele, é de nossa responsabilidade, porque aquela palavra saiu da nossa boca. Então, quando a gente está com raiva, o ideal é que a gente não discuta com raiva, tá? Porque com raiva a gente vai falar um monte de besteira, principalmente se é uma mulher que já vem de traumas desde a infância, que não fez terapia, que não se trabalhou emocionalmente, que não está preparada. Então precisa ter essa sabedoria de entender quando está no momento onde as emoções estão todas afloradas, tá com raiva, tá com tristeza, tá com angústia, tá com frustração, não importa. Qualquer tipo de sentimento negativo se retrai. Tá com raiva, tá com fúria, tá com ódio, evita o máximo discussão. A gente sabe que é difícil. Tem algumas mulheres que falam que é impossível. Não é impossível, tá? É difícil? É difícil controlar a língua? Óbvio que é. É muito difícil para quem não treina, para quem não sabe, para quem não tem essa vivência, essa experiência no dia a dia. Mas é extremamente necessário. Se você quer construir um relacionamento saudável e com base sólida, você precisa seguir alguns princípios. E a impulsividade nas palavras é uma das coisas que corta, que fere, que machuca o outro e que automaticamente afasta aquela pessoa de nós e afasta também a gente daquela pessoa, porque se a pessoa também é impulsiva nas palavras com a gente, a mesma coisa vai acontecer, a gente vai acabar se distanciando, isso fere a gente, fere a nossa alma, fere os nossos princípios. Então é preciso ter muita cautela nas palavras quando se está dentro de uma discussão, lembra? Palavra lançada não tem como ser recolhida. Lançou, já foi, o outro ouviu, acabou, né? Ele recebeu lá, ele internalizou, feriu, machucou, o estrago tá feito. Não tem como desfazer. A palavra lançada não tem como voltar atrás, entende? Então tem que ter muito cuidado, a impulsividade nas palavras quando se está discutindo ou em qualquer outra situação. Você precisa ter mais racionalidade quando você for abrir a boca para falar. Tem que ter uma comunicação positiva, né? Tem que ter uma comunicação respeitosa com o outro, né? E não falar tudo que vem à mente, tudo que dá vontade de falar, porque tem momento que a gente está num momento de fúria mesmo, que a gente quer estrangular o outro lado. Mas a gente precisa ter sabedoria, ok? Quarto comportamento que destrói qualquer relacionamento. Bom, esse comportamento é a rigidez. Você ser rígida em tudo, sabe? Você não ser flexível dentro da relação. Eu quero desse jeito, só desse jeito serve. Eu não tô dizendo aqui que você vai ter que abrir mão de tudo na sua vida. Não. A gente tá falando de rigidez. Em determinados momentos, a gente precisa ser firme sim dentro dessa relação, respeitando os nossos limites e respeitando também os limites do outro.
Mas a rigidez, onde a gente dita que só do nosso jeito serve, que só da nossa forma vai funcionar, isso não é verdade, porque cada um tem sua dinâmica, cada um tem sua forma de viver, sua forma de pensar, e isso precisa ser respeitado dentro dessa relação. Quando eu sou rígida demais com o que eu quero, com o que eu acredito, olha, tem que ser assim, só desse jeito que vai funcionar. Eu quero assim e não abro mão. Tem até um forró, uma música que fala, né? Ou é do meu jeito, ou é de jeito nenhum. Se for do teu jeito, só do teu jeito, essa relação vai chegar ao fim, porque vai ser de jeito nenhum, entende? Então, a flexibilidade, ela é necessária. Por exemplo, hoje eu quero comer pizza. Ah, o marido quer comer hambúrguer. Tá. Ah, não, eu só vou se for pizza. Se não for pizza, eu não saio. De repente, você comeu pizza semana passada, você comeu pizza em outro momento. Custa você abrir mão de comer hambúrguer hoje? Isso é só um exemplo, tá? Um pequeno exemplo. E para que você entenda todas as outras coisas que você vai decidir. Decidir numa viagem, decidir numa festa, se vai para uma festa, decidir qualquer coisa na vida, dentro desse relacionamento. A flexibilidade precisa existir, não só da sua parte, tá? Tem que existir da parte do outro também. A rigidez não pode ser nem da nossa parte, nem da parte do nosso parceiro, porque a rigidez é uma coisa que não vai funcionar, porque vai virar uma ditadura, vai virar um relacionamento abusivo, né? Vai virar um relacionamento abusivo. Então a flexibilidade, ela é necessária para se construir um relacionamento saudável. Quinto e último comportamento que destrói o relacionamento é negligenciar o relacionamento. Mas como assim, Cláudia? Como é negligenciar esse relacionamento? Bom, existem muitas pessoas que estão dentro de uma relação, mas que não dão a devida importância a esse relacionamento, onde não tem opinião, não pede a opinião do outro para decidir alguma coisa em sua vida, ou até mesmo coisas dentro da relação. Não tiram tempo para nutrir essa relação, não tiram tempo para ter uma conversa saudável, né, com o seu parceiro, não tiram tempo para que vocês estejam alinhados, para que vocês se conectem emocionalmente. Isso tudo é negligenciar o relacionamento. E se isso não acontece, se você não tem essa conexão onde você dá prioridade dentro dessa relação, se você não dá prioridade para o teu relacionamento, se você não observa a tua relação e o que é que precisa ser feito e o que não precisa ser feito, você está negligenciando. O relacionamento, ele precisa ser uma prioridade para nós. Se nós estamos dentro de uma relação amorosa, a gente precisa ter esse relacionamento como prioridade. A gente está compartilhando a nossa vida com outra pessoa. A gente precisa respeitar a opinião do outro, a gente precisa respeitar essa relação e a gente precisa nutrir esse relacionamento. Tá? E quando eu negligencio esse relacionamento, eu digo, deixa lá, vai levando como quer, vai de qualquer jeito, vai estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim. O relacionamento precisa ser nutrido, precisa de atenção de ambos, não é só de um, é dos dois. Não basta só um colocar atenção, foco, dar prioridade e o outro não fazer a mesma coisa. Então, a negligência dentro do relacionamento destrói sim, seja de qual lado for, se é do seu lado, se é do lado do seu parceiro. Esses foram os 5 comportamentos de hoje que destroem relacionamentos. Continua aqui no canal, se inscreve se você ainda não é inscrita, dá o like nesse vídeo, compartilha aqui o seu comentário, o que é que você achou desse conteúdo, se você está de acordo, se você concorda, se você discorda, deixa aqui teu comentário, tá? Tua opinião. E eu te aguardo nos próximos vídeos. Beijos!